Talvez um dia você tenha acordado totalmente motivado e disposto a mudar de vida. Neste dia você comprou roupas novas para ir à academia, postou no Instagram e comprou até mesmo um caderno novo e escreveu nele Projeto 2025 com todas as coisas que você ia fazer. Mas depois de 2 semanas, talvez até menos, a roupa nova da academia virou um pijama, o caderno com o Projeto 2025 sumiu e você ficou se perguntando para onde foi aquela motivação, aquele fogo inicial que você estava sentindo. Pois é, eu sei como é isso porque já passei e ainda passo muito por isso, mas hoje eu aprendi alguns hacks que me ajudam a manter a constância. Hoje eu entendi que a motivação é superestimada e o que faz com que você mude de vida de verdade é uma coisa que pouca gente fala: o ambiente. Eu sou Alan Rocha, neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa um like aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e o divulgue para mais pessoas. Como eu falei anteriormente, a motivação é superestimada. Pense naquele amigo de festa, aquele cara que chega, faz uma festa, te deixa um pouco feliz, faz barulho, dança, mas depois de 10 minutos, quando você o procura, já não mais o encontra. Apesar dele ter chegado, te animado, te deixado um pouquinho feliz, ele já sumiu. E você sabe que não pode contar com ele. E isso é a motivação. Ela chega, te dá um impulso inicial, te deixa feliz, com vontade de mudar o mundo, faz você acreditar que dessa vez tudo vai dar certo. Mas, após um breve tempo, ela para de agir e te abandona. Portanto, você tem que aprender a cuidar de algo muito mais valioso para você, para as suas metas e os seus objetivos, que é o ambiente. Estudos em psicologia comportamental, como as pesquisas realizadas por Frederick Skinner, indicam que o comportamento do ser humano é modulado pelos estímulos ambientais que ele recebe, e não por emoções passageiras como a motivação. Em resumo, você não precisa se sentir motivado. Precisa de um ambiente certo que te ajude a agir ainda que você esteja sem vontade. Eu vou exemplificar o poder do ambiente. Digamos que você quer parar de comer besteira. Você acha que o que é mais fácil? Você deixar um chocolate em cima da sua mesa ou a sua geladeira cheia de sorvete e ficar tentando resistir, né? Tem gente que fala, não, eu quero jogar no modo hard. Mas... ou você acha que é mais fácil você não comprar o chocolate, não comprar o sorvete, não ter essas coisas que você quer consumir na sua casa? O que é que você acha que vai te ajudar a manter esse comportamento de hábitos alimentares saudáveis e a evitar essas comidas hiperpalatáveis que vão te fazer mal? Existe um estudo publicado pela Revista do Comportamento do Consumidor que indica que pessoas expostas a ambientes sem tentação, sem aqueles hiperestímulos, são mais propensas a manter hábitos saudáveis, ainda que não tenham vontade. E por falar nisso, existe algo muito importante que eu tenho que dizer. Estudos de biologia estimam que o corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Desses 11 milhões de receptores, 10 milhões, dos 11 milhões, 10 milhões são ligados à sua visão. Por isso você percebe o poder desse sentido, a importância desse sentido, né, do sentido da visão, para nós, seres humanos. O que quer dizer que a maioria dos estímulos que recebemos são estímulos visuais. Isso significa que o que você vê costuma modular e influenciar o seu comportamento. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado que o que os olhos não veem, o coração não sente. E ele não é tão ditado assim, né? A gente percebe agora que existe um pouco de verdade, até mesmo uma base científica nessa afirmação de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso significa que se você quer criar um hábito positivo, você tem que deixá-lo o mais visível possível. E se você quer evitar um hábito negativo, deixe-o invisível. O quanto menos você visualizar esse hábito que você quer excluir de uma vez por todas da sua vida, mais fácil vai ser que você o evite e crie novos hábitos saudáveis, hábitos adequados, que são aqueles que você quer desenvolver. Para que você tenha mais um exemplo desse poder do ambiente, eu vou te falar sobre a guerra do Vietnã. Durante essa guerra, mais de 35% dos soldados que estavam destacados fizeram a utilização de ópio. Mais de 20% ficaram absolutamente viciados nessa droga. Então, começou a gerar uma preocupação sobre como seria quando esses soldados retornassem ao território nacional, com essa questão do vício, como seria lidar com esses soldados e com esse vício em ópio. Porém, uma coisa inesperada aconteceu. Percebeu-se que esses soldados, ao voltarem para casa, ao voltarem para o seu país,
deixavam automaticamente de fazer a utilização da droga. E por que isso aconteceu? Por conta de uma força de vontade extrema, muito forte? Não. Porque eles foram retirados daquele ambiente do campo de batalha que tinham tantos estímulos que o levavam a utilizar o ópio. No momento em que eles foram retirados daquele ambiente, o comportamento deles mudou automaticamente. Então perceba que essa modulação ambiental tem o poder, a capacidade, a aptidão para mudar um vício que traz uma alteração química mesmo no cérebro da pessoa. E eu posso estar até mesmo sendo redundante, mas eu preciso que você entenda a importância que o seu ambiente tem. Mas aí você vai me dizer, beleza, Wallace, já entendi, você já falou um monte de coisa aí, falou da visão, falou do ambiente, falou das drogas no Vietnã, mas e aí? Como é que eu faço para organizar isso? Como é que eu faço para ajustar o meu ambiente de forma que ele me ajude e não me atrapalhe? Mas calma, pequeno gafanhoto, eu já vou falar. Eu vou trazer aqui 4 dicas que são bem simples, talvez você já as conheça, ou talvez não. Você vai até pensar que são dicas muito óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Não é à toa que na caixa de ovo vem escrito contém ovo, porque o óbvio precisa ser dito. Mas vou trazer 4 dicas aqui, bem simples, que você pode aplicar e modular o seu ambiente de forma que ele te ajude a alcançar os resultados que você deseja. E a primeira dica é: organize o seu espaço, o seu ambiente físico mesmo, para a ação. E o que isso quer dizer? No seu trabalho, organize a sua mesa de forma que as coisas que você vê não te distraiam, não te tirem do foco. Na sua casa, o ideal é que você tenha um cômodo específico para que você possa estudar, trabalhar. Mas talvez você me diga, pô, minha casa é pequena, meu apartamento é pequeno, e eu sou um exemplo vivo disso aí. Lá nos meados de 2022, quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu estava com muita dificuldade, porque eu estudava na minha mesa de jantar, estudava deitado na cama, sentado no sofá, em frente à televisão, e eu percebia que o meu foco estava ficando cada vez mais disperso. Eu começava a estudar, e cerca de 5, 10 minutos depois, eu já estava pensando em outra coisa, já estava olhando para a televisão e pensando numa série que eu queria assistir, eu estava deitado na cama e já estava me deixando com sono. Então, eu percebendo isso, fiz o quê? Comprei uma mesinha bem pequena, essa mesa aqui que segura o meu tripé para eu gravar os vídeos, bem pequena mesmo, deve ter, sei lá, 90 centímetros de comprimento. Uma mesinha bem pequena, coloquei no canto da minha sala e perceba, mesmo estando na minha sala, ao lado da minha mesa de jantar, aquela mesa era específica para eu estudar. Era o meu local de concentração e foco. Eu tirei da mesa tudo que pudesse me atrapalhar, não deixava o celular em cima, deixava somente os meus papéis de anotação, inclusive, eu acho que, vou até pegar, desculpa aí, balançou a imagem, mas eu ainda tenho aqui, ó, na mesa, caiu alguma coisa, o classificador com algumas peças que eu fiz lá em 2022, quando eu estava estudando para o AB. Enfim, você tem que organizar o seu ambiente para a ação. O que significa? Você deve ter um lugar específico para que você possa focar na atividade que você tem que fazer. Quer ver um outro exemplo? Há poucos dias eu li uma pesquisa na qual estudiosos chegaram à conclusão de que as pessoas que compravam aparelhos de academia, aparelhos e colocavam dentro de casa, tendiam a treinar menos. Aí, porra, eu fiquei pensando, porra, imagine, se diminui o tempo, o deslocamento, teoricamente você está com mais energia, você está dentro da sua casa, você pode treinar à vontade. Por que houve essa mudança negativa em vez de ser algo positivo? Justamente porque o ambiente da casa, por vezes, não era o adequado para a ação de treinar. Diferentemente da academia. Se você vai para uma academia, se você vai para um estúdio de pilates, um yoga, um jiu-jitsu, o que é que você vai fazer lá se não treinar? Se não fazer o que você tem que fazer? Percebe? O seu ambiente influencia muito a ação. Então, organize o seu espaço para ação. Essa é a primeira dica. A segunda orientação é: dificulte o que quer evitar. Como eu já falei anteriormente, torne menos visível aquilo que você quer evitar. Você percebe que está passando muito tempo nas redes sociais? Exclua o aplicativo das redes sociais. Está perdendo muito tempo assistindo a série na Netflix? Deixe de pagar o Netflix. Crie barreiras físicas para aquilo que você quer parar, para aquilo que você quer evitar. Então, torne difícil a execução daquele hábito inadequado. Se você come besteira, você quer se alimentar melhor, não compre, a besteira, não deixe em casa. É tão óbvio assim, né? Mas muitas vezes, é como eu falei, a gente quer jogar no modo hard. Não, eu tenho que ter e conseguir resistir. Mas não confie tanto no seu controle inibitório, porque ele é mais frágil do que você imagina.
Em verdade, utilize o seu ambiente físico, espiritual, utilize tudo que você puder para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Não queira jogar no modo hard. Não na vida, pelo menos. Na vida, o bom é jogar no modo easy, no mais fácil que você puder. Então, dificulte o acesso àquelas coisas que você quer evitar. E a terceira dica, que eu vou dizer que eu considero a dica mais importante mesmo. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Se você quer começar a treinar mais, a correr, entre no grupo de corrida, entre num grupo de ciclismo, comece a conversar mais com pessoas que treinam também e, para mim, uma das coisas mais importantes, quem você segue nas redes sociais. Não é à toa que essas pessoas que você segue são chamadas de influenciadores digitais. Por quê? Porque elas influenciam o seu comportamento. E você pode até pensar que não, eu sou muito autônomo, eu olho a vida das pessoas só porque eu quero passar um tempo, mas cada estímulo que você recebe te traz uma resposta comportamental, ainda que você não perceba de forma inconsciente. Talvez haja alguma coisa que é muito absurda aos seus olhos, mas quando você vê uma coisa absurda repetidamente, essa coisa passa a não ser tão absurda assim. Talvez você já tenha escutado que a intimidade quebra o mito. O que isso quer dizer? Que quanto mais você tem contato com uma coisa, mais comum ela vai ficando. E algo que vai ficando mais comum, vai ficando também mais aceitável. Então, quais são as pessoas que você está permitindo que te influenciem? Quais são as pessoas que estão ao seu lado? Quais são as pessoas que estão te cercando? Os seus amigos, quando você diz que vai para academia, que você não quer ir para o bar todos os dias, ou sei lá, na quinta-feira à noite, não chegou nem no final de semana ainda, são aqueles amigos que dizem para você, não, pô, vamos beber, vamos tomar uma, que nada de academia, pai. Fazer dieta? Tá maluco? São esses amigos? Exclua essas pessoas da sua vida e comece a se cercar de pessoas que vão jogar a favor daquilo que você quer realizar. Pare de seguir pessoas negativas, ou até que elas não sejam negativas, mas elas vão de encontro às coisas que você quer fazer, aos objetivos que você tem. Não se permita ser influenciado por essas pessoas. Site de fofoca, de alguém que traiu alguém, esqueça. Exclua isso da sua vida. Essa, para mim, é uma dica mais importante. O seu ambiente não é só o seu ambiente aqui, o ambiente físico. É também o ambiente das pessoas que estão ao seu lado, do que você permite chegar até você e te influenciar. Isso é muito importante. Por favor, não negligencie isso. E provavelmente você também sabe a importância disso que eu estou falando aqui. Talvez você só não tenha se dado conta do quanto você está se prejudicando. Então, por favor, preste atenção nisso. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar no seu objetivo. E a quarta e última dica, que é a última, mas não menos importante, é uma inversão da segunda dica. A segunda foi o quê? Dificulte o acesso àquilo que quer evitar. Já a quarta é facilite a ação por meio da visualização. Eu vou dar um exemplo também aqui, pessoal. Toda semana eu compro frutas para minha filha, para levar para a escola, para merendar. Só que eu sempre compro maçã. Então minha esposa começou a reclamar. Ah, por que você compra maçã? Ela não come maçã. Você não come, fica aí, joga fora. Eu parei, pensei. Falei, rapaz, por que as bananas, entre outras frutas, ficam em cima da bancada da cozinha? E a maçã você coloca lá embaixo, naquela gaveta, né, de frutas, verduras, tudo mais. Por quê? Ah, porque maçã tem que colocar na geladeira, senão estraga. Eu não. Beleza. Quando eu li o livro Hábitos Atômicos, que ele fala dessa questão da visualização para te ajudar a manter um bom hábito, eu falei, vou fazer uma experiência, um experimento. Peguei essas maçãs, tirei de dentro dessa gaveta de fruta que fica lá embaixo e coloquei logo na primeira prateleira da geladeira. Ou seja, no momento em que minha filha, ou eu, ou a minha esposa, abrimos a geladeira, abrimos, né, porque isso é presente, eu faço isso até hoje, nós vemos na mesma hora a maçã. Isso fez com que nunca mais estragássemos maçãs. Minha filha começou a comer maçã, eu comecei a comer também, e até minha esposa que reclamou começou a comer um pouco mais. Por quê? Nós mudamos, deixamos de, ou melhor, nós passamos a gostar de maçã, minha filha passou a gostar de maçã. Não, nós já gostávamos. A verdade é que a gente não comia porque não via. E por que não víamos? Porque as maçãs estavam sempre lá dentro daquela gaveta, lá embaixo,
Então tinha muito mais trabalho para que a gente acessasse. Lembra do que eu te falei sobre os receptores sensoriais da visão? No momento que a gente abre a geladeira, que vê a maçã, isso te estimula de forma inconsciente a consumir aquele alimento. Então, essa é a quarta dica. Facilite a sua ação por meio da visualização. Pô, você quer ir para a academia? Deixe sua roupa de academia dobrada aí do lado do sofá, em cima da sua mesa. E uma fala aqui, particularmente para as mulheres que assistem a esse vídeo agora, por favor, quando seu marido, namorado, não sei, deixar a roupa lá em cima da mesa, não reclame com ele. Ele só está seguindo uma dica aqui que eu estou dando para facilitar. E aí você vai ter um esposo, um marido esteticamente mais bonito, mais saudável. Então, por favor, não reclame não, deixa a roupa do cara lá, deixa arrumadinha lá. Ele tá só seguindo a dica que eu tô dando aqui, certo? Então, faça isso, facilite, coloque o seu tênis de corrida, aí o tênis você não vai botar em cima da mesa, né, porque aí já é demais. Mas coloque num lugar visível, algo que te ajude a olhar, lembrar que você tem que pegar aquele tênis para correr. Eu sempre falo do livro, hoje minha esposa mudou aqui a posição da mesa, que sempre fica aqui atrás, mas em todos os vídeos anteriores, vocês vão perceber que o meu livro fica aberto em cima da mesa, porque aquilo me traz uma lembrança visual de que eu quero ler, de que eu tenho que estudar. Isso me ajuda bastante a manter o hábito da leitura. Então, siga essa dica, a quarta dica. Facilite a sua ação por meio da visualização. Não dificulte a visualização àquilo que você quer fazer e dificulte a visualização daquilo que você quer evitar. É muito simples. Então, se você quer mudar de vida, mude primeiro o roteiro antes de começar a gravação da cena. Até porque a vida não tem ensaio, mas com um pouco de planejamento, nós podemos torná-la mais fácil, por assim dizer. Como eu falei, né? Jogar no modo easy. Esqueça o modo hard. Esqueça, deixe isso aí para videogame, para outras coisas. Para nossa vida, quanto mais facilidade nós tivermos, melhor. Então perceba, você não precisa ser uma máquina de motivação. Só precisa ser inteligente e humilde o suficiente para entender que deve ajustar o seu ambiente para o sucesso. O ambiente muitas vezes influencia e até determina o nosso comportamento sem que a gente sequer perceba. Motivação é o fósforo aqui, ó, que você risca, causa aquela chama rapidinha, mas logo apaga. O ambiente é a lenha. Sem a lenha certa, o fogo daquele fósforo apaga muito rapidamente. Então não dependa só da motivação. Adeque o seu ambiente para te ajudar a alcançar os objetivos que você tem. Então a pergunta que eu deixo para você hoje é: o seu ambiente está te impulsionando ou está atrapalhando a sua vida? Está te ajudando ou te sabotando? Responde aí para mim. E por falar em sabotagem, né, autossabotagem, eu gravei um vídeo anterior, não sei se você já viu, sobre como parar de procrastinar. Esse é um vídeo que eu considero bastante importante também, porque a procrastinação é uma ação que todos nós, em certo nível, né, alguns mais, outros menos, é uma ação que nós realizamos. Então, se você puder ter dicas, ter uma estrutura organizada que vá te ajudar a parar de procrastinar, como esse vídeo, eu aconselho que você assista. Então, eu vou deixar um card aqui para você clicar, continuar nessa sua jornada de autodesenvolvimento e volto a pedir. Se esse vídeo foi interessante para você, se trouxe algo de positivo, algo que você consegue extrair e aplicar na sua vida, se inscreve aqui no canal, deixa um like para o YouTube entender que foi um bom conteúdo. E se você tiver algum amigo que esteja precisando dessa informação, já manda para ele assistir e ficar mais antenado e organizar o ambiente de forma que o ajude, certo? Então, clica no card aí, não sai daí não e até o próximo vídeo. Valeu!